não seria, para mim, não seria suficiente. Então, eu baseei que eu precisava saber. Acho que o conhecimento da área é muito importante. Então, na nossa época, né, na minha época, pelo menos, não tinha ChatGPT, internet começou ali figurar mais fortemente no terceiro, quarto ano, que aí você conseguia procurar no Google, alguns artigos, algumas coisas assim. Então, era biblioteca, livros, carregar livros de 1000 páginas, enciclopédias inteiras. Então, assim, eu tenho comigo, e eu falo para todo mundo que passa nas minhas equipes, que trabalha comigo, meus amigos da área, conhecimento. O biomédico, na minha opinião, obviamente, não pode ser só mais um. Não pode ser só mais um. Ele tem uma figura extremamente importante dentro da equipe multidisciplinar, dentro de um hospital, de um atendimento até de um laboratório privado. Você tem que ter um conhecimento humano. Você tem que falar com médicos, você tem que falar com enfermeiros, você tem que falar com pacientes, principalmente com conhecimento. Você não vai conseguir enrolar muito tempo. Se você não tiver uma base forte, você não tem uma carreira forte. Isso aí, assim, resumindo, foi mais ou menos isso. Mas e aí, para você conseguir seu primeiro estágio, como é que foi? Então, eu fiz faculdade, eu sou de São José do Rio Preto. Eu fiz faculdade, eu inventei de fazer uma faculdade integral trabalhando na área da saúde, então foi desafiador. Só que aí eu fiz o primeiro e segundo ano, uma faculdade integral, numa cidade que era 80 quilômetros da minha cidade. Trabalhava à noite, estudava o dia inteiro. E aí, no meio do caminho, eu tive uma mudança de horário no serviço e tive que terminar a faculdade na minha cidade, no noturno, na Unip. E aí, lá, eles tinham um vínculo para fazer estágios, a partir do terceiro ano, num hospital-escola, que na minha cidade chama Hospital de Base, FAMERP, FARM, tem alguns nomes diferentes. E aí é uma escola, tem um laboratório central, e lá, assim, para quem não conhece São Rio Preto, pensa no hospital das clínicas da USP. É exatamente a mesma coisa, exatamente o tamanho, mais de 1000 leitos, hoje tem mais de 12 UTIs dentro do hospital. Então, assim, tinha exame na minha época, hoje provavelmente está muito mais, na minha época de estágio, terceiro ano da faculdade, fazia 5.000 hemogramas nas 6 primeiras horas da manhã. Então, tipo assim, era exames que não acabava mais. Então, o primeiro semestre era você ficar pegando tubo, colocando tudo no aparelho, sem entender nada, sem fazer nada lá dentro, muito além, e foi exatamente uma construção de aprendizado, eu falo. E lá o parque tecnológico era extremamente rico no sentido de tecnologia. Eu estou falando isso de 2008, que em muitos lugares, 2008, 2009, em muitos lugares não tinha tecnologia que tem nesses grandes centros, nesses escolas, então, assim, foi muito rico. Então, terceiro e quarto ano, eu fiz estágio lá. E aí eu tinha uma vontade de ficar lá, porque era minha cidade, já trabalhava na saúde, eu já conhecia todo mundo na área da saúde. Porém, o hospital tinha uma regra que só poderia trabalhar quem fizesse pós-graduação na fundação da faculdade que eles têm para fazer, né, aquele marketing, enfim. E aí eu falei, bom, vou fazer a faculdade, vou fazer a pós-graduação aqui também. Fiz mais 18 meses de pós-graduação. E no final, por conchavos políticos, colocou o sobrinho do diretor, que não tinha pós-graduação, não tinha estágio, não tinha nada, e eu sobrei. Falei, bom, e agora? Eu preciso ir atrás, já estava formada, eu já tinha esse aprimoramento lá, porque esse estágio lá chamava-se aprimoramento, que é exatamente a mesma coisa que a residência, porém sem bolsa, sem ganhar. E eu precisava correr atrás. Então, eu fui atrás, comecei com plantões pequenos, cidades vizinhas, e aí veio um grande choque para mim, porque cidades pequenas não tem um parque tecnológico bom. Não tem um parque tecnológico com equipamentos Roche, Abbott, é semi-automatizado, o famoso BioPlus, muitas vezes só com equipamentos de contagem semi-automatizados, então você fazia metade do exame na mão, né, na pipetagem, e fazia outra metade com leituras. Então, esse foi um choque para mim, porque a minha criação foi tecnológica. E aí eu tive que voltar a aprender. Aquela aula da bioquímica que eu achava que eu nunca ia usar, aquela aula muitas vezes de patologia que eu achava que eu nunca ia usar, porque dava um resultado lá, numa situação que você não tem um equipamento que te dá 100% de tranquilidade, numa cidadezinha pequena, você tem que recorrer ao passo clínico do paciente, o que está acontecendo com o paciente, o que ele tem, o que se espera, e aí, qual que seria a expectativa do exame, uma dor abdominal, e a informação que você tem. E aí eu me voltei de novo para os livros, e fui estudar, e fui aprender. Eu já tinha facilidade de entender alguns casos clínicos por conta de trabalhar muito tempo dentro de UTI com técnico de enfermagem. Isso me facilitou ali um tempo de estudo, vamos dizer assim. E aí eu comecei a estudar, e aí nesse estudar eu fui percebendo que realmente, aquilo que eu falava lá atrás, o biomédico não pode ser só mais um. Tem que saber, tem que ter uma base forte. Foi onde eu comecei a me destacar em algumas situações. Porque num plantão, numa cidade pequena, você tem uma pessoa que consegue conversar de igual para igual com o médico, que entende o caso clínico, que entende a expectativa de um resultado, você começa a fazer a diferença. Então, foi aí que eu comecei a entender. E quando eu fui para um laboratório grande, eu fui para um laboratório 80 quilômetros do Paraguai, uma cidadezinha que chama Itaquiraí, longe da minha casa, 2 dias de ônibus, na época, né?
início de carreira. E aí lá não tinha ninguém, era eu, o dono do laboratório era um senhorzinho já com Alzheimer, que a família não queria tirar o laboratório dele porque tinha toda uma situação. E aí lá foi a minha primeira coordenação, supervisão, assim, por mais que seja um laboratório pequeno, numa cidade pequena, mas era o único laboratório da cidade, era o único que atendia na época, pronto-socorro, hoje se UPA, a Santa Casa da cidade, tudo bem, tinha 10 leitos, mas era o único laboratório da cidade, então não poderia cair na qualidade, não poderia perder nenhum tipo de paciente por erro do laboratório. E aí eu voltei o meu estudo, que até então eu fazia assim todos os dias, e hoje ainda não todos os dias mais, mas com frequência, eu voltei para a parte da qualidade. Querendo ou não, a gente tem que entender a nossa profissão, ela tem que andar de mão dada com a qualidade. O laboratório é um órgão, é um empreendimento da saúde, vamos dizer assim, que é o mais regulado. Existe mais normas para laboratório, se você parar para pensar, do que muitas vezes para o hospital. O que regula o hospital são algumas RDCs de hospitalar, mas para laboratório a gente tem RDC, Ministério do Trabalho, a gente tem OMS, a gente tem Consórcio Pan-Americano, e aí fora todas as acreditações, né? PALC, DIC, ONA, JCI, todas as outras inúmeras que tem por aí. Então, a gente precisa, a gente muito fala, você até acabei de falar um pouco com a Renata, o assunto regulatório na nossa profissão não é tão legal, mas é essencial. É essencial, você sabe. Então, aí, depois que eu fui para essa cidade, eu resolvi, depois de uns anos, eu resolvi voltar, porque eu queria estar mais perto da minha família, enfim. E foi aí onde, eu acho que foi ali a virada de chave, que eu ali eu realmente parei de trabalhar na bancada e fiquei realmente na gestão, quando fui convidada para trabalhar na equipe de implantação de um laboratório da Unimed na minha cidade. E aí foi uma virada de chave porque eu não ia ser registrada, eu ia trabalhar como PJ. E aí é uma situação assim, nem todo mundo quer, mas hoje em dia está se tendo muito isso no mercado. E aí eu falei, não, é um contrato temporário para implantar o laboratório. Eu ainda naquela época não tinha tido nenhuma experiência de implantação. Implantação é você começar do zero o laboratório. É você fazer um LTA, que é o planejamento arquitetônico, é você dar uma entrada na vigilância, subanexo 5, subanexo 2, e não sei o quê, e você vai todas essas regras de abertura de um laboratório. São complexas, chatas, porém tem que ser feitas extremamente na risca. Medir em que parede cabe o equipamento, em que parede a gente vai colocar isso, colocar aquilo. E foi muito importante para mim essa fase. Depois eu fui convidada para ficar, a gente implantou em 4 meses, 3 meses o laboratório, mas aí eu já via que aquilo não, eu ia ficar como bancada e aquilo não era a minha vontade. Então, por um tempo, eu comecei a trabalhar numa equipe que fazia implantações de laboratório, e para você implantar laboratório, para você ser assessor científico, para você ter coordenação técnica, você tem que ter conhecimento, porque você é a base do conhecimento do laboratório. Todo mundo vai trabalhar a partir do seu conhecimento. Então, se você falar que azul é azul, todo mundo vai acreditar em você. E se você estiver errado, você leva uma equipe inteira para o buraco. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí continuei trabalhando com implantação de laboratório por alguns anos, e aí foi onde eu caí de paraquedas numa cidade chamada Mococa. Eu aceitei um serviço, e eu aceitei achando que era Moca. E, no fim, era Mococa, no interior de São Paulo também. E lá eu fiquei por 6 anos, mais ou menos, fazendo estritamente gestão de laboratório, com altos e baixos, com coisas boas, com coisas ruins, com cidade pequena, briga de coronel, vou te fechar, não vou te fechar, vou te abrir, não vou te abrir, e vigilância. A história, isso aí é uma biografia, essa é a minha passagem por Mococa, é a biografia da minha vida. Eu conheci pessoas extremamente importantes, casei, enfim, tudo lá nessa cidade. E aí, depois disso, foi só ascensão. Comecei a participar de congresso, comecei a ser vista nesse meio, eu não tenho uma atuação tão forte na internet como a Renata, mas eu prefiro mais a parte do LinkedIn, que eu não preciso pôr a cara, eu não gosto muito do vídeo. Então, ali no LinkedIn eu faço minhas postagens. No LinkedIn eu tenho uma rede de mais de 5.000 pessoas, eu ponho minhas postagens lá, às vezes posto, às vezes não posto. Mas eu sempre estudando essa parte, mostrando que o laboratório ele tem um papel importante. A gente viu que na pandemia existia médicos que não sabiam o que era o IgG e o IgM. Eles não sabiam distinguir qual que era a proteína, que se não era a proteína do vírus, se era isso, se não era aquilo. E se vocês pararem para pensar, quem conseguiu adiantar muita coisa na época do Covid foi uma médica. Inclusive, já me chama Ellen também, que codificou, e ela codificou, mas ela fez o estudo, já estava tudo bem, mas era o estudo dela, né? Era o estudo dela, de um vírus que já era conhecido. Então, assim, a biomedicina tem muito valor, mas a biomedicina tem principalmente muito valor dentro do conhecimento. Se você tiver conhecimento, você consegue muita coisa dentro da biomedicina. Ellen, meu Deus, que história, minha filha. Mas só que eu preciso de detalhes, eu gosto de minúcias. Bora voltar lá na faculdade. Você saiu habilitada em análise clínica. Análise clínica. E aquela pós que você teve que fazer para ficar lá no laboratório da faculdade foi em quê? Eu fiz análises clínicas. Naquele momento eu fiz análises clínicas. Depois eu fiz eu já fiz pós de organização de saúde na faculdade de
Ulster, que não sei te falar a cidade, porque é inglês, eu não domino inglês. Eu fiz uma pós em inglês, EAD, eu queria muito fazer, para ter uma titulação, uma especialização. Eu já fiz especialização em administração de hospitalar e gestão em saúde. Eu fiz uma pós em assuntos regulatórios, vigilância sanitária, assuntos regulatórios, também foi na época da pandemia. E agora, recentemente, resolvi fazer faculdade de novo. Nada a ver, né? Do nada, foi uma faculdade no meio de desenvolvimento de sistemas. Mas tá bom. Quando a pessoa tem a veia do estudo, não tem jeito, né? É pro resto da vida mesmo, né? Por que não estudar uma coisa nova? Mas o que você acha que foi essa virada de chave, tá? Você, beleza, fez o estágio, fez a pós, não contrataram. E aí, o que foi a virada de chave para você conseguir a próxima oportunidade e aí ingressar na gestão? Foi não ter outra pessoa, foi tipo assim, não, me chamaram para o interior, bora. É isso? Isso, é você não ter... Eu sei que falar isso é complicado para quem já é casado, tem filho, porque eu comecei lá sem ter nada, né? Sem ser casado, sem ter filho, sem ser nada. Mas é isso, não ter... Sabe que vou te responder de uma outra forma, para ver se você consegue, entende e concorda comigo. Hoje eu faço as entrevistas técnicas das contratações das empresas que eu estou normalmente na área técnica, sou eu que faço. E eu percebo assim, um candidato para mim assim, que equipamento que você tem? Se não for automatizado, eu não vou trabalhar. Se não for, vou dar nomes aleatórios, se não for um E411, eu não quero. Mas qual o conhecimento que você tem? Como que você quer? Sei lá, vamos pensar aí no XN de hemato. Qual o conhecimento que você tem da hematologia, da leitura de lâmina, da liberação do hemograma, para você estar exigindo trabalhar num laboratório que tenha um XN, que é um equipamento da Roche, que é um equipamento padrão ouro no mundo. Então, assim, era isso que eu tinha de diferente na época, o conhecimento básico. Entendeu? A minha expertise, já deixando bem aí, eu sei que já tem um hematologista aí na live, aí já não é hematologia, mas eu tenho uma expertise em bioquímica, por exemplo, em imuno, por exemplo. Então, tipo assim, o biomédico não vai dominar todas as bancadas do laboratório. Isso aí, a gente entende que é humanamente possível. A gente tem uma especialização e um gosto. Então, antes de fazer coordenação técnica e gestão, eu tenho a minha expertise científica, vamos dizer assim, né? Vamos separar um pouquinho, vamos pensar na expertise científica. Eu não sou expert em hemato, mas eu sou expert em bioquímica. E junto com bioquímica, imuno, né? E aí, a partir daí, eu comecei a pensar e falar, bom, agora eu domino exames, vamos dizer assim, eu preciso dominar processos. Então, eu aprendi a fazer processos. A partir do momento que eu aprendi a fazer processos, eu preciso agora, hoje está na moda falar soft skill, eu preciso dominar soft skills. Eu sou um pouquinho assim ainda, né, como eu disse, eu não gosto muito de falar e tal, mas eu preciso dominar as pessoas, dominar no sentido de liderança, de saber o que falar, de saber o que faz primeiro, o que não faz. E isso é o processo que a gente começa lá atrás. Sim. E até usando um gancho aí, porque você fala em questão de expertise, você está bem modesta, né, em falar assim, eu não sou expert em hematologia. Mas é importante ter senso crítico. Você mesmo não se considerando expert em hematologia, você tem noção para falar se alguma coisa presta, não presta, se está certo, se está errado. Então, acho que a sua base é muito boa de entendimento e de senso crítico. Então, isso já te fala diferente. Isso, falando de expertise, voltando a falar de hemato, que tem uma pessoa que nem gosta de falar que eu não sei hemato. Eu não sei hemato, lá no... tem uma célulazinha, um fiozinho, uma cromatografia. Não, mas eu sei fazer um hemograma, eu sei liberar um exame, e principalmente para quem faz coordenação técnica. Se o aparelho parar, eu sei abrir o aparelho, eu sei fazer qualquer coisa que precisar no aparelho, com o apoio de um técnico, a maioria das vezes, mas a maioria dos principais aparelhos. E isso, no interior, principalmente, onde o pessoal não gosta muito de trabalhar, é muito importante. Porque tem cidades que o técnico do aparelho só chega em 2, 3 dias. E aí, você vai parar? Você não vai fazer o hemograma porque entupiu a agulha?